Então, começando então a anatomia de tórax. A gente já viu a introdução agora sobre conceitos gerais sobre exames do tórax, principalmente a radiografia do tórax, então vai para a anatomia. Basicamente, a gente vai ver todas as estruturas do tórax, mas de forma sobreposta, tá certo? Aqui um paciente, a incidência em PA de um paciente jovem, aqui, e aqui uma incidência em PA de um paciente mais idoso. Diferenças básicas que vocês vão ver do paciente mais jovem em relação, do idoso em relação ao jovem. A área cardíaca tende a ser maior no paciente mais idoso. O botão aórtico tende a ser mais abaulado e com a periferia aqui mais densa por causa de ateromatose, tá certo? Esse alargamento aqui da aorta, esse aqui é o botão da aorta, tá certo? Ele tende a desviar também um pouco a traqueia para o lado, ele é sutil, mas a gente vê isso de forma mais comum no paciente idoso, tá certo? Outra característica básica aqui para vocês diferenciarem da radiografia do tórax são as sombras mamárias, por exemplo. Isso aqui é uma paciente do sexo feminino, tá certo? A gente vê as sombras mamárias aqui, ó, que tem gente que pode confundir com a imagem, com a lesão, com a patologia, mas não é. A gente vê aqui tanto de frente, tirando aqui, vocês veem essa área mais densa, certo? Como aqui de perfil. Vocês podem ter tanto a sobreposição, que a gente consegue ver os limites aqui, como nessa imagem, como outras, paciente em geral com maior sobrepeso, que ela não fica dentro do raio-x, ela sobressai aqui ao raio-x. Então, a gente vê só que, ó, essa radiografia aqui fica mais branco aqui, ó. Você vê que os pulmões parecem mais brancos aqui? Tá vendo? Nessa região, parece mais branco do que aqui em cima. Mas isso não quer dizer uma patologia. Isso aqui isso nos pacientes, aqui é uma falsa, uma pseudolesão. Alguns médicos colocam assim, o paciente, eu vi, o paciente teve pneumonia em ambas as bases dos pulmões. Mas não, isso aqui é que a sombra mamária está na frente, então fica mais denso, é uma estrutura a mais para o raio-x atravessar, ele é mais absorvido e, consequentemente, fica mais denso aqui do que deveria ser. Aqui no perfil, vê que é tão grande a mama que a gente também não consegue ver no perfil essa sombra mamária, tá certo? Então, só para vocês saberem, assim, todos esses são radiografias consideradas normais para o sexo ou para a idade. Aqui, diferenciando aqui, paciente com a sombra mamária, sexo feminino, de um paciente que não tem mamas. Pode ser uma paciente mastectomizada, por exemplo, também. Não vai, é mais comum, obviamente, no homem, mas pode ser numa paciente mastectomizada, a gente não vai ver essa sombra mamária. No entanto, por exemplo, paciente que tem uma musculatura, por exemplo, do peitoral pouco maior, você vê também uma região de sombra nessa região, tá vendo? Uma região meio que de sombra. Então, vejam isso, consigam visualizar isso quando vocês forem ver uma radiografia. Isso é o normal, tá certo? Sombra da musculatura do peitoral, sombra da sombra mamária, tá certo? Outras coisas que podem levar a confundimento na radiografia de tórax é o espaço entre as clavículas, tá certo? Entre as clavículas e os ápices pulmonares. Se vocês começarem a observar, ó, parece que tem um buraco, uma cavitação aqui em cima em todos os pacientes. Tá vendo? Ó, aqui, esse é o outro paciente. Parece que tem vou voltar àqueles anteriores. Parece que todos têm alguma cavitação aqui. Mas, na verdade, isso é a sombra formada entre a primeira costela, tá certo? Que está aqui, que eu estou desenhando aqui as bordas. Aqui desse outro lado esquerdo. E região das clavículas aqui. Então, dá uma pseudo-imagem aqui de cavitação, tá certo? Confunde. Outro detalhe que é importante a gente observar também, por fim, nessas imagens iniciais, são as escápulas. Às vezes, você lembra que o paciente fica com braços angulados, abertos, meio abduzidos, os ombros, para as escápulas afastarem. Por exemplo, nesse paciente aqui de cima, as escápulas estão lateralizadas aqui. Então, a gente não fica na frente dos pulmões. Então, está ótimo o posicionamento dos braços deste paciente.
No entanto, essa outra aqui embaixo, veja que parte da escápula está no meio dos pulmões. Então, está atrapalhando aqui ver essa partezinha aqui dos pulmões. Eu vou mostrando aqui a borda das escápulas nessas setas aqui, tá certo? Um detalhezinho, eu vou tirar, vou apagar para vocês verem novamente, ó. Aqui novamente, que é a borda das escápulas, tá certo? É óbvio, é claro que quando eu pinto o desenho dessa forma, fica bem melhor de visualizar, né? Fica melhor visto as imagens, mas o olho de vocês com o tempo, durante todo o curso, durante esse semestre, durante as aulas de tórax, e depois nas práticas, nos outros, na disciplina de pneumo, que vocês vão pagar mais na frente, de torácica, vocês vão rever, ou se não de emergências, etc., vocês vão ver que raio-x de tórax é um exame incomum para praticamente todas as áreas médicas, tá certo? Mais especificamente, vocês vão ver que, como é um exame bidimensional, a radiografia de tórax, eu vou começar a entrar mais em detalhes agora da radiografia, da anatomia do tórax, tá certo? A gente tem, como a gente vê um jogo de basicamente 4 densidades básicas, por exemplo, o ar, que está aqui na traqueia, tá certo? Vai para os brônquios, bronquifonte, no caso, esquerdo, e o direito aqui, certo? Direito e esquerdo. Vou tirar aqui essa parte mais escura aqui, ó, tá certo? Para um lado e para o outro aqui. Ver que esse encontro aqui, essa divisão entre a traqueia e os bronquiofontes, a gente chama de carina. E, além disso, a maior estruturas com ar são os pulmões, tá certo? Então, a gente consegue... Veja que os pulmões estão aqui para trás, na verdade, também, tá certo? Ele fica interposto aqui com essa área cardíaca de um lado e do outro, tá certo? Então, os pulmões... Então, estou desenhando agora o pulmão esquerdo, tá certo? E desenho aqui o pulmão direito. Além da traqueia, dos brônquios e os pulmões, tem essas estruturas aqui vascularizadas e com os bronquíolos aqui, essas divisões. Isso, ó, tá vendo? Esse daqui, isso a gente chama dos hilos pulmonares. É exatamente a conexão entre os pulmões, aqui, as regiões pulmonares, são mais radiotransparentes, mais radiolucentes ou hipodensas, né? Do que as demais estruturas que não são aeradas. Outra estrutura aerada que a gente pode ver, como esse exemplo aqui, é o estômago, a bolha gástrica. Depois a gente vai ver também o mediastino, é outra estrutura aqui, a gente vai ver mais os contornos, a gente não consegue ver os detalhes internos. O mediastino aqui inclui a traqueia e os bronquiofontes, né, que eu tinha falado, mas também essa área aqui maior aqui, que é a área cardíaca, tá certo? Essa área cardíaca inclui o coração e o pericárdico mais o espaço pericárdico, tá certo? Coração mais o espaço pericárdico. Então, às vezes, nem sempre um aumento que a gente chama da área cardíaca, ou aumento do índice cardíaco, representa aumento do coração. Às vezes pode ser um derrame pericárdico que pode levar a aumento da área cardíaca. Além da traqueia, brônquios, hilos, pulmões, e aqui o mediastino, a gente também tem o diafragma, tá certo? A hemicúpula direita, a hemicúpula esquerda, sobre o qual repousa o coração, e, por fim, a gente também tem as estruturas ósseas, o esqueleto, formado por traqueias, clavículas, clavícula direita, que vocês já viram aqui na outra imagem, vendo que eles ficam em frente aos ápices. Se eu quiser tirar as clavículas do meio, eu posso fazer uma ápice lordótica, né? Tem as escápulas, que também vocês já viram, tá certo? Tanto a direita como a esquerda. O ideal é que eles não fiquem na frente dos pulmões, tá certo? Vou apagar aqui os desenhos para mostrar, além das clavículas das escápulas, a gente tem também as costelas. Aqui, sejam as porções anteriores das costelas, que são mais tendendo a verticalizada, certo? Que é a segunda costela, aqui é a terceira costela, tá certo? E assim por diante. Essa parte mais do meio aqui, vocês sabem que as costelas, elas vão se ligar ao externo, né? Mas, principalmente no paciente mais jovens,
essa articulação é através de tecido cartilaginoso. Como é que é cartilaginoso? É partes moles, a gente não consegue ver no raio-x. Diferentemente da porção posterior das costelas, que são essas regiões aqui, ó. Essa primeira que eu desenhei é a porção posterior da segunda costela, eu sei porque ele desce aqui, ó, na segunda costela. Essa primeira parte aqui é a porção posterior da segunda costela, essa aqui é a porção posterior da terceira costela, da quarta costela, da quinta costela, começa a ver melhor, né? Da sexta costela e assim por diante. Tá vendo que a porção anterior, ela é diferente. Opa, a porção anterior é diferente da porção posterior das costelas. A anterior, ela é mais verticalizada, ela não consegue chegar até o meio, até próximo aqui à linha da coluna, então ela é parcial, vamos dizer assim, ela não chega até o meio, diferentemente aqui da posterior, ela é mais horizontalizada, e ela consegue tocar aqui na região do centro aqui, porque ela se articula com a coluna vertebral, com estruturas ósseas, né? Aqui, igual aqui na frente, que é a estrutura cartilaginosa, tá certo? Então a gente consegue ver no raio-x. Então ela é completa, vamos dizer assim. Outra diferença é que basicamente anterior a gente consegue ver um menor número, tá certo? De costelas anteriores, que a gente vai ver também mais na frente. Nas posteriores eu consigo ver praticamente todas as costelas posteriores. Às vezes eu não vejo a primeira e também às vezes eu não vejo a 12ª, 11ª costela, certo? Então esses são o perfil básico dessas estruturas que eu quero que vocês saibam, tá certo? Fiz aqui um desenho esquemático mostrando essas estruturas, tanto da traqueia, dos brônquios fontes. É claro que isso é um desenho grosseiro, aqui não tem detalhes, mas só para vocês terem uma noção geral, tá certo? Pulmões, aqui essa região entre o diafragma e a caixa torácica, a gente chama de seio seios costofrênicos, certo? Costofrênicos. Aqui o direito e aqui o esquerdo. É uma área de bastante atenção, porque pode acumular o quê? Líquido, como eu já tinha até mostrado aquele decúbito lateral. Ele pode acumular líquido aqui, e que é o famoso derrame pleural, tá certo? Além dessas estruturas, tem o coração, o restante aqui do mediastino, e depois do diafragma, e então as estruturas esqueléticas, tá certo? Então vocês vão ver que até para gravar, ó, tem essa estrutura aerada, que é a traqueia, que é pode chamar até por uma questão de mentalizar melhor, de vias aéreas, airways, que é o A. Os pulmões a gente grava aqui como breathing, de respiração, certo? O breath, né? No caso de B, de para respiração. C, de circulação, tá certo? A gente vai ver aqui, procurar alterações no coração. D, A, de vias aéreas. B, de respiração. C, de circulação. D, de dispositivos, de uma forma geral. Diafragma e derrame pleural, tá certo? É o D. O E, de esqueleto, tá certo? Que eu vou falar depois na outra parte de anatomia, que é o último tópico de avaliação, vou rever isso daqui com vocês, tá certo? Então, essas estruturas, traqueias e bronquiofontes, vias aéreas, os pulmões, que é o de respiração, B, C, da parte de circulação, eu vou ver aqui o coração, e os grandes vasos também, no caso a aorta aqui também, que a gente chama de botão aórtico, da aorta. Essa outra, tem sempre, vocês vão ver no raio-x, do lado esquerdo aqui, acima do coração, além dessa primeira curvatura, que é a aorta, a gente vai ver uma segunda curvatura, que é a artéria pulmonar, tá certo? Às vezes a gente vai ver uma terceira curvatura, nem sempre, uma parte do átrio direito, do átrio direito do paciente, tá certo?
do átrio esquerdo do paciente, tá certo? E, por fim, essa última região aqui, esse último contorno, no caso, o ventrículo, a parte da borda do ventrículo esquerdo do paciente, tá certo? Então, essas são as bordas mediastinais à esquerda. Aqui à direita, as bordas mediastinais, a gente vai ver, pode ver aqui uma linha aqui, nem sempre visualizada, porque é mais reta aqui, não é um abaulamento, mas que corresponde à veia cava superior, e esse outro abaulamento aqui, que é o átrio direito, tá certo? Repetindo aqui em relação a essas estruturas, artéria aorta, artéria pulmonar, auriculeta aqui do átrio esquerdo, aqui a borda do ventrículo esquerdo, se lembra que aqui é a esquerda do paciente, né? Aqui é a direita do paciente. E aqui, em vez de ser o ventrículo, essa borda aqui é o átrio direito, tá certo? Essa borda aqui, que geralmente é reta, é a veia cava superior, tá certo? Às vezes a gente vê aqui, mas é melhor no perfil, a gente vê uma bordinha aqui também, que é a veia cava, é a porção intratorácica da veia cava inferior, tá certo? Aqui, D, a gente vai ver os diafragmas, incluindo aqui para ver também se tem pneumo peritônio, tudo que está em volta do diafragma, certo? Ver se tem derrame pleural, para ver se tem hérnias aqui, que é mais comum a hérnia gástrica nessa região. Então, e por último, o esqueleto, clavículas, escápulas e as costelas. Cada um dessas estruturas anatômicas vai ter, eu coloquei com uma referência aqui para vocês saberem e irem atrás mesmo. Por exemplo, a 8, a aorta, novamente. 4, a escápula, certo? 14, seio costofrênico, tá certo? 2, broncofonte direito, tá certo? Que ele é mais verticalizado aqui do que o broncofonte esquerdo. Essas estruturas aqui no caso, toda essa estrutura aqui no 9, vascular com vasos, etc. Isso aqui é o hilo pulmonar, no caso, o hilo pulmonar esquerdo. Beleza, pessoal? Então, essas são as estruturas anatômicas. Cada um com seus nomes específicos, tá certo? Coloquei aqui só para ressaltar alguns deles. Já expliquei para vocês. Aqui é a artéria aorta, o sistema arterial aórtico, mais especificamente é o tronco pulmonar, tá certo? Que a artéria aorta, ela tem um tronco, que a gente consegue ver essa borda aqui, mas ela tem artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, tá certo? Como a gente vai ver também na anatomia do tórax já, da anatomia da tomografia do tórax, tá certo? Aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, átrio direito, seio costofênico de um lado e do outro, beleza? Isso isso é anatomia vista de frente, né? Mas a gente também tem anatomia de perfil. Vocês veem aqui que tem um perfil, geralmente perfil esquerdo, né? A gente vê o coração aqui, tá certo? Com a aorta aqui. É claro que a sombra da aorta, como o perfil tem uma área de pulmão mais extensa, a gente consegue ver mais clarinho, tanto o coração como os grandes vasos, tá certo? Mas vocês veem aqui também a coluna aqui vertebral, certo? Aqui as partes dos corpos vertebrais, os forames intervertebrais aqui. A gente vê aqui a traqueia aqui, que é uma estrutura com A, né? Deixa eu... traqueia, que ela termina aqui nos brônquios. A gente vê aqui a borda aqui da veia cava inferior, chegando aqui no coração, tá certo? A gente vê duas hemicúpulas diafragmáticas, uma mais baixa e uma mais alta. Geralmente a mais alta é a direita, tá certo? Então tem um fígado ali, então ela tem, vamos dizer assim, entre aspas, dificuldade para baixar, entre aspas, ali, por causa do fígado, e a esquerda geralmente é um pouco mais baixa, porque, vamos dizer assim, tem um peso do coração, tá certo? Na verdade, tem
a simetria normal. A esquerda é um pouco mais baixa, tá certo? Vocês gravam assim, a esquerda, porque o coração está lá em cima, então está um pouco mais baixa, e a direita, o pulmão está lá embaixo, então ela não permite descer. A gente também tem pode fazer desenhos esquemáticos gerais para achar essas estruturas, tá certo? Vou dar destaque aqui para bolha gástrica, tá certo? Os seios costofrênicos, tá certo? Vocês veem aqui os seios costofrênicos. Região dos brônquios fontes, a gente vê, no perfil é pior para ver. A gente vê a artéria aorta aqui, tá certo? Aqui é a porção ascendente, aqui é a porção transversa, o cajado, a crosta da aorta, e aqui a porção descendente, que ela vem para cá, tá certo? Essa porção descendente. Então, esse é o perfil. Essas outras estruturas é bem mais difícil de ver aqui a traqueia é mais fácil, mas esôfago, demais estruturas aqui, linhas das escápulas, etc., é mais difícil de ver, tá certo? No perfil. Então, vê a cava superior, traqueia, aorta, escápula, tronco pulmonar, que fica aqui embaixo da aorta, é bem mais difícil de ver no perfil. No externo, na verdade, eu não consigo ver de frente, eu consigo ver melhor de perfil, tá certo? Eu até aqui em cima. Seios costofrênicos, no caso, o esquerdo tende a ser mais baixo, tá certo? Seio costofrênico direito, bolha gástrica. E falando agora um pouco mais, depois que vocês terem toda essa noção de anatomia, eu vou falar sobre alguns pontos específicos que requerem um pouco mais de atenção, às vezes dá uma dúvida aqui. Aqui essa imagem esquemática só para ressaltar que as posições posteriores da costela eu consigo ver, né? As posições posteriores aqui, mas as posições anteriores, ó, vem até aqui e eu não consigo ver mais. Vem até aqui, eu não consigo ver mais, e assim por diante. Por quê? Porque essa parte é formada por cartilagem, pessoal. Então, realmente eu não vou conseguir ver. Eu não consigo ter definição. É claro que o paciente mais idoso começa a calcificar, eu começo a ter uma noção dessa extensão da porção anterior das costelas. Mas normalmente eu consigo ver melhor a porção dos posteriores, que é a que tem articulação com a coluna vertebral, tá certo? Outro detalhe aqui, para mostrar aquela diferença entre a hemicúpula diafragmática direita e esquerda, mostrando que a direita aqui é mais alta, tá certo? Porque tem um fígado aqui embaixo, a sombra do fígado, e a esquerda sobre o qual se repousa o ventrículo esquerdo. Então, ela tende a ser mais baixa, tá certo? É uma variação anatômica. No próximo slide, a gente só uma representação esquemática do muro mostrando as estruturas dos hilos, formado por vasos, que é o que mostra aqui, mas também tem linfonodos e traqueias, região brônquica, brônquios fontes e ramos, tá certo? Se localizam nos hilos pulmonares. Hilos pulmonares é a união do pulmão com o mediastino, que a gente vê da seguinte forma no raio-x. Essa imagem aqui meio que laranja, mostrando parte aqui dos hilos pulmonares. Não tem um ponto exato anatômico onde se para o hilo ou não, mas sabe que é aquelas estruturas que unem o mediastino, tá certo? Todo o mediastino com os pulmões, tá certo? São os hilos pulmonares. Às vezes eles têm umas veias aqui que ficam mais evidentes e tem gente que confunde isso com patologia. Também não ressaltar que isso é o normal, entendeu? Esses vasos um pouco mais evidentes. Pessoal, então, ó, pode ser que numa prova da uma vida, ou isso serve para a prática de vocês, para a vida toda de vocês, vocês tenham que saber determinadas estruturas básicas do mediastino que eu tenho que identificar. Todo mundo aí coloca no chat aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês colocarem no chat. Por exemplo, qual estrutura é representada pelo 3? Representa que estrutura? Show, botão ótimo, perfeito. O 5 representa o quê? Show, ventrículo esquerdo. Show, detonaram, perfeito, exatamente. Vou ressaltar aqui para vocês que, perfeito, pessoal, que vejam que este é o ventrículo esquerdo
Este é o átrio direito, certo? No perfil que fica aqui na frente é o ventrículo direito. Essa massa maior aqui da frente é o ventrículo direito. E o que fica mais atrás é parte, esse contorno que eu consigo ver cardíaco mais posterior é o átrio esquerdo, tá certo? Então, 6 é o ventrículo direito. E o 8 está ao nível aqui, se eu tracejasse principalmente essa região, ao nível do átrio esquerdo. Só para vocês verem essa questão da área cardíaca, que, ó, para gravar, ó, átrio direito, aqui de frente, que é a principal, né? A principal incidência de frente, PA. Então, vou começar aqui pela direita. Tem um átrio direito, tá certo? Porque está à direita. Se aqui é o átrio, vai ser o inverso. Então, se aqui é o átrio, então esse é o ventrículo, e se esse é o direito, esse vai ser o esquerdo. Só isso. Tá certo? De frente, inverte tudo. Aqui, mais à frente, aqui não era o átrio direito, então vai ser o ventrículo direito. E lá atrás vai ser inverte tudo. Se era o ventrículo direito, aqui vai ser o átrio esquerdo. Como é que eu vejo isso de forma mais tridimensional, assim, para ter um pouco mais de detalhe dessas câmaras cardíacas? É dessa forma. Ó. Veja que o átrio direito tá nessa região, eu só consigo ver a borda dele, né? Porque como é estrutura de partes moles, eu só tenho noção das bordas. O ventrículo direito aqui está na frente, tá certo? Mas eu não consigo ver, porque eu só consigo ver borda, e eu consigo ver ainda a borda do ventrículo esquerdo, tá certo? Aqui, ó, eu consigo ver do ventrículo direito, a borda aqui anterior, que entra em contato aqui com a região external aqui. Às vezes tem uma gordura que separando no espaço retroexternal, tá certo? E aqui atrás, o átrio esquerdo, certo? Só para vocês gravarem. Às vezes a gente vê também aqui a porção intertorácica da via cava inferior. Para ver ainda sobre o coração um pouco mais, para vocês terem noção do que o coração está normal ou não, a gente usa um índice chamado índice cardiotorácico. Como é que eu faço esse índice? Eu meço a distância das bordas direita, ou da porção mais externa aqui da borda do ventrículo esquerdo, com a porção mais externa da borda do átrio direito, tá certo? Estou circundando aqui o coração. E essa distância num paciente adulto normal tem que ser menos do que 50% da distância da porção interna aqui da caixa torácica. Professor, repita aí, não entendi. Vamos lá, vocês pegam um raio-x lá de tórax, está na sua mão. Vocês podem pegar qualquer medida, pode ser uma régua mesmo, normal. Vocês vão ver que, num paciente normal, esse diâmetro da porção mais à direita da borda cardíaca, juntando a porção mais esquerda da borda cardíaca, essa distância aqui tem que ser menor, que vou chamar de distância D', que é menor, tem que ser menor do que 50% do que D', que é essa distância entre o maior diâmetro da caixa torácica. Então, D' tem que ser, por definição, menor do que D' dividido por 2, ou menor do que a metade dessa caixa torácica. Ou seja, tem que ser menor do que 50% do diâmetro interno da caixa torácica. Se esse diâmetro, se D' for maior do que 50%, como no exemplo que eu vou mostrar a seguir, então a gente tem aumento da área cardíaca, ou do aumento do índice cardiotorácico, que geralmente é por cardiomegalia, mas pode ser, por exemplo, por um derrame pericárdico. Então, vocês veem que a borda mais externa aqui, ó, é mais do que, assim, claramente, é claro que vocês podem medir aqui, ir lá com a régua, medir no raio-x, etc., mas vocês claramente veem que essa distância aqui é mais do que a metade do que essa outra. Na prática, a gente faz mais isso no olhômetro mesmo, tá certo? Então, a gente tem que isso
é um aumento do índice cardiotorácico, muitas vezes relacionados à cardiomegalia, ou seja, aumento do coração, mas pode ser que o coração desse paciente seja isso, ou seja, seja normal, e que, na verdade, essa parte mais externa que acompanha seja só o derrame pericárdico, tá certo? Então, a gente vê também um aumento do índice cardiotorácico, tá certo? Outra forma de a gente medir é, você traça uma linha aqui no meio, aqui pegando os processos espinhosos, e mede a distância maior aqui, com essa distância maior, mas é a mesma coisa você medir daqui até aqui. Vocês vão ver que dá no mesmo, tá certo? Só que esta imagem, essa distância de linha aqui, vamos dizer assim, tem que ser menor do que o C aqui, tá certo? Então, D', que é a soma de A mais B, tem que ser menor do que 50% de C, dessa linha chamada C, ou seja, tem que ser menor do que a metade de C, tá certo? Aqui só o desenho esquemático mostrando a traqueia e os brônquios fontes. Aqui todas as estruturas cardíacas, na verdade, a gente, como é bidimensional, todas essas estruturas se superpõem, mas estão ali, entendeu? Só que eu não consigo vê-las, mas estão ali. Tanto de frente como no perfil, seja a veia cava superior com a veia cava inferior, que vão se juntar no átrio direito, eu só consigo ver o contorno, né? Tem a válvula cardíaca que vai transportar o sangue, por onde vai passar o sangue? Para o ventrículo direito, assim como para o tronco arterial pulmonar, que está um pouco mal caracterizado esse desenho esquemático, mas mostrando que a borda pode ser aqui, às vezes também pode ser também a grande maioria pelo tronco arterial pulmonar, mas também pode ser pela artéria pulmonar esquerda, aqui o átrio esquerdo, que tem o auriculeta, às vezes a gente vê um abaulamento aqui, o ventrículo esquerdo, que vai formar a maior parte desse contorno cardíaco esquerdo, é o ventrículo esquerdo, certo? Aqui a aorta, vocês veem que eu só vejo esse botão, ó. Mas ela tudo isso, ela nasce aqui depois da válvula aórtica, né? Tem a sua porção ascendente, tem a crosta e tem a porção descendente, tá certo? Nem sempre eu consigo ver estes detalhes, nem sempre não, na maioria das vezes não consigo ver, e muito menos esses vasos aqui supraórticos, né? A artéria braquicefálica, a artéria carótida comum esquerda, que é essa, e aqui a artéria subclave esquerda. Beleza, isso tanto de frente como de perfil também, veias cava superior e inferior, átrio cardíaco direito, ó, você veja que o átrio cardíaco direito eu não consigo ver seus contornos, diferentemente do ventrículo direito, aí eu consigo ver o contorno, ó, no perfil. Por isso que eu vejo o ventrículo direito e o átrio esquerdo, certo? Mas vai ter aqui, pode ter a válvula pode calcificar, pode ter uma doença valvar, aqui a mitral, né, e aqui a válvula aorta, aórtica, né, que vai emitir os ramos ascendente, transverso, ou crossa, e a descendente, tá certo? Os pulmões, só para agora ressaltar um pouco mais a anatomia dos pulmões, todos os lobos estão aqui, são dois lobos à esquerda, que é o superior, à esquerda é o lobo superior esquerdo e o lobo inferior. Então, a esquerda é o lobo superior e o lobo inferior. À direita são o lobo superior, o lobo inferior e, além disso, tem o lobo médio. Tá certo? O que equivaleria ao lobo médio à esquerda faz parte do lobo superior, a gente chama de língula pulmonar. A localização, mais ou menos, que equivaleria, tá certo? Aqui, mostrando uma projeção desses pulmões. Aqui no raio-x eu não consigo ver as fissuras oblíquas, mas estaria mais ou menos nessa posição aqui no meio do raio-x, e a fissura transversa aqui no meio, aqui no perfil. Isso aqui seria mais ou menos a projeção aqui de frente, tá certo? A gente veria uma aqui seria a fissura transversa, o 2 aqui, a porção mais superior aqui das fissuras oblíquas, 2 oblíqua direita e oblíqua esquerda, tá certo? Aqui uma visualização do néter, aqui mostrando também os pulmões. Aqui os íleos pulmonares, mas vendo que no pulmão direito a gente vê os 3 lobos, tá certo? Divididos aqui pela fissura oblíqua. Então a fissura oblíqua divide o lobo superior do lobo inferior, que é esse daqui,
e a fissura... Opa, fissura oblíqua se estende aqui, desculpa aqui. Aqui é a fissura transversa, pessoal, que separa o lobo superior do lobo médio, certo? Então, esse aqui é o lobo médio, que separa o lobo superior do pulmão direito, e aqui o lobo inferior. Beleza, então. E aqui, a gente já vê no esquerdo, a gente só tem 2 lobos, né? Divididos pela fissura oblíqua. Tem o lobo superior, que é aqui bordeado desse azul aqui, lobo superior. E aqui o lobo inferior, rodeado aqui por essa linha laranja aqui, certo? Então, só para vocês saberem, eu fiz umas representações esquemáticas aqui. No caso, eu trouxe umas representações esquemáticas, só para vocês entenderem um pouco mais. Aqui é uma vista anterior, mostrando o lobo superior, direito, uma parte do lobo médio, que ele fica mais na frente, aqui o lobo inferior, que como boa parte dele é para trás, ó, do lobo inferior é para trás, então, às vezes, de frente, eu só vejo aqui uma bordinha aqui na frente. No caso, o que representaria o lobo médio aqui à direita, à esquerda, a gente chama de língula pulmonar, que faz parte do dito lobo superior, esse azul, do pulmão esquerdo, tá certo? Então, vista anterior, vista de trás, a vista de trás do pulmão inferior, o lobo inferior ocupa a maior parte da superfície posterior, tá certo? Aqui eu tirei os lobos superiores, eu vejo uma vista tridimensional aqui, tá certo? Eu vou ficar com o lobo médio e o lobo inferior, que é mais posterior, e aqui, no caso, no pulmão esquerdo, só com o lobo inferior, e aqui é só sem os lobos inferiores, tá certo? Eu vejo só os lobos superiores. Aqui, só para ressaltar essa questão dos lobos inferiores é mais para trás, e mais inferiores, lobos superiores são mais superiores e na frente, tá certo? Aqui com o lobo médio, aqui eu tirei o lobo médio, tá certo? Só deixei os lobos inferiores, tá certo? Só para a gente ter uma noção geral. Se eu fosse destacar ainda a língula seria essa porção aqui mais inferior. Mas como não tem uma fissura, aqui tem a fissura transversa. Mas aqui, do lado esquerdo, não existe a fissura transversa aqui desse lado, então a gente denomina um lobo só, chamado lobo superior, do qual faz parte a língula, tá certo? Aqui o lobo médio, vista de frente, e aqui vista posterior. Os exames de radiografia são os exames bidimensionais, tá certo? Então, sobrepõem as estruturas. Como é que eu verifico se as estruturas são anteriores ou posteriores? Eu posso ver isso através das diferentes incidências, PA em perfil. Se eu quero saber se é superior ou inferior, eu uso o perfil, tá certo? Como é que vocês viram que a fissura oblíqua está mais ou menos nessa posição? Então, tudo que tiver aqui na frente é o lobo superior, no caso no esquerdo, e tudo que tiver aqui posterior à fissura transversa é o lobo inferior. Então, eu consigo diferenciar superior de lobo inferior. No PA, eu consigo saber obviamente, se é o direito, vocês sabem que aqui sempre é o direito, e aqui, virtualmente sempre aqui é o direito, né, desse lado, e aqui é o esquerdo, tá certo? No caso do pulmão direito, ainda tem outra divisão aqui. Tudo que tiver à frente da fissura oblíqua, mas estiver aqui abaixo, na metade inferior, é o lobo médio. Se for acima, é o lobo superior do pulmão direito. Vou explicar um pouco melhor para vocês o que é essa previsão do que é dessa localização dos lobos pulmonares, tá certo? Vamos ver essa imagem aqui. Tem as lesões ou as imagens 1 e 2. Essas imagens 1 e 2 estão nos lobos inferior ou superior? Essa é a primeira pergunta. Vocês vão ver no perfil, certo? Então, vocês passam mais ou menos uma linha aqui na metade, representaria mais ou menos a linha da fissura oblíqua. Eu sei que ambas as lesões estão do lobo inferior. Então, no lobo inferior direito ou esquerdo? Então, eu vejo no PA. No PA, eu vejo que eles estão à direita. Então, ambas as lesões 1 e 2 estão no lobo inferior do pulmão direito. Vou dar outros exemplos. Veja que estava desse lado aqui, agora as imagens vão para esse lado esquerdo. Essas imagens ainda estão nos lobos inferiores, que são esses daqui,
mas estão no PA, vezes estão à esquerda. Então, essas lesões estão localizadas 1 e 2 no lobo inferior esquerdo. Aqui eu dei outro exemplo, tá certo? Tracei novamente aquela, mais ou menos, a linha da fissura oblíqua. Eu sei que está à frente, no perfil, estão à frente da linha oblíqua, da fissura oblíqua. Então, se está na metade superior e se no PA aqui está à direita, né? Estou vendo aqui que estão à direita, tá as lesões. Então, um está no lobo superior direito e o 2 no lobo médio, tá certo? Essa lesão se encontra no lobo. Essa lesão aqui, se no perfil tiver aqui na frente, na projeção até do coração, parece que está dentro do coração, mas como é bidimensional, eu vejo que não está no coração, então está no lobo médio. E essa outra lesão aqui, a 1, está no lobo superior, essa 2 no lobo médio. Outro exemplo, essa imagem que eu vejo aqui no PA, eu sei que elas estão à esquerda, agora eu quero saber se estão no lobo inferior ou no lobo superior. Eu traço, porque no pulmão esquerdo só tem 2 lobos, né? Eu traço a linha aqui. Poxa, estão na frente da fissura oblíqua, da onde seria a fissura oblíqua. Então, essas imagens estão nos lobos superiores, tá certo? Esse 2 até eu poderia especificar ainda mais, está na projeção da língula. Tá certo? É assim que a gente diferencia PA e perfil. Muitos de vocês vão continuar na dúvida nesse daqui. A dúvida é maior nesse daqui, tá certo? Então, vou dar uma voltadinha aqui só para fixar isso para vocês. A gente tem 3 lobos pulmonares à direita, tá certo? Lobo superior direito, lobo médio e lobo inferior do pulmão esquerdo. E no pulmão esquerdo, a gente tem 2 lobos, direito, o esquerdo, o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo. Tá certo? Então, são 2 lobos. A gente viu aqui representações esquemáticas desses lobos, tá certo? A gente tem que a gente pode diferenciá-los, pode localizar uma lesão, dependendo da localização de frente em perfil, se estão no superior ou no inferior através do perfil, e se estão no direito ou esquerdo através do PA, tá certo? É claro que o pulmão direito, por ter a particularidade de também ter o lobo médio, então, nessa região aqui mais vermelha que eu pintei aqui embaixo, se tiver nessa região, na projeção do cardíaco à direita, nessa região, no perfil aqui na frente, então, eu vou dizer que está no lobo médio, tá certo? Eu dei esses exemplos de lesões no lobo inferior direito. Depois, essas imagens vão para cá, então vai estar no lobo, então para cá, essas duas aqui, vão estar no lobo inferior esquerdo, tá certo? Do pulmão esquerdo. Depois desses 2 exemplos aqui, que elas estão na frente, então seria no superior. No caso, como eu vi que estão à direita, essa 2 aqui, mais especificamente, está no lobo médio, e essa outra aqui está no lobo superior, tá certo? Do pulmão direito. Assim como também, se tivessem à esquerda, tudo aqui, como está na frente da fissura, a projeção da fissura oblíqua, então esse é o lobo superior, esse seria a língua, mas a língua também faz parte do lobo superior, tá certo? Do pulmão esquerdo. Só para gravar, então, alguém às vezes gosta de um mnemônicozinho aí, só para reforçar, alguns ficaram na dúvida aí, vocês vão ver mais depois o vídeo para vocês gravarem. Então, superior e inferior, direito e esquerdo. Superior e inferior vai dar para ver o perfil e o direito e esquerdo vai dar o PA. Então, é o superior e inferior para ver o perfil, direito e esquerdo para ver o PA, CID, que não a maioria vai conseguir, mas um outro vai ter às vezes, gosta de um mnemônico para gravar, CID e PEPA. CID e PEPA, tá certo? Só para dar uma noção para vocês do que pode ser, como a gente pode gravar o que é, que o superior e inferior a gente vê no perfil e o direito e esquerdo a gente vê no PA, tá certo? Beleza, pessoal? Só para a gente ter essa noção de onde está o lobo, lembrar do CID e da PEPA, tá certo? Se alguém conseguiu não entender ali, é claro que pode rever essa imagem ou pedir novamente explicações no final desse módulo, tá certo? Então, saber
todas essas estruturas aqui, vocês já sabem, a maioria delas aqui pelo chat aqui, vocês acertaram todas aqui. Mas saber, a traqueia, clavícula, escápula, botão aórtico, artéria pulmonar, o tronco arterial pulmonar, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, átrio direito, seios costofrênicos, sombras mamárias aqui em 15, ó. Escápula, clavícula, aqui a parte da crosta da aorta, aqui a artéria aorta ascendente, essa porçãozinha aqui. Se eu ver uma linha vindo lá de cima, no caso, a veia cava superior, certo? Que no perfil também a gente já viu. Outra coisa de anatomia que a gente precisa ver, antes de avaliação final aqui, é da anatomia do tórax. Eu vou mostrar para vocês alguns cortes principais que vocês precisam saber, tá certo? Na anatomia do tórax. São eles. Aqui o mais importante que vocês vão ver na prática é o corte, são os cortes axiais, tá certo? Mas para vocês terem uma noção de localização do corte, eu vou colocar aqui as reconstruções coronais, tá certo? Para vocês terem uma noção do corte. Então, vou pedir para vocês gravarem um corte primeiro, que é esse corte aqui mais acima, que eu só vou ver vasos, tá certo? Vejo a veia cava superior, a artéria braquiocefálica, certo? No caso, desculpa, aqui ainda não é a veia cava superior, aqui é a veia braquiocefálica direita, certo? Aqui é a veia braquiocefálica esquerda, certo? Aqui é a artéria carótida comum, aqui é a artéria subclávia esquerda, aqui é a artéria carótida comum esquerda. É claro que nesse primeiro momento dá aquele embrulhado na cabeça, que danada é isso que o professor Franco está mostrando aqui. Tem um bocado de ponto branco aqui, preto, mas que ele está dizendo que é um bocado de vaso, eu estou acreditando. Mas mais ou menos isso, ó. A gente vê aqui um corte do coronal, mostrando a artéria aorta ascendente, ela só pegou uma porçãozinha aqui da crosta, mostrando a artéria braquiocefálica aqui direita, a veia braquiocefálica direita, a veia braquiocefálica esquerda, aqui se juntando as veias braquiocefálicas na veia cava superior. Um outro corte que eu quero ver, isso é um corte 1, tá certo? Um corte 2 que eu quero que vocês vejam é um corte vendo já a nível da veia cava superior e da crosta da aorta, tá certo? Crosta da aorta. Bom desse corte é para ver se tem a aorta, tem aneurisma, ou seja, ele está dilatado, o diâmetro está aumentado, ou se tem um flapzinho, tá certo? Que a gente chama de dissecção de aorta. Termine já. Dissecção de aorta. Então, esse é um corte 2 que a gente consegue ver. Tem um terceiro corte, que eu quero que vocês gravem, um corte ainda mais baixo. Veja que o primeiro foi aqui, lá em cima, junto aos ápices pulmonares. Teve um segundo corte aqui, ao nível da crosta da aorta. Eu vou mostrar um terceiro corte, que não passa ao nível do botão aórtico, mas ao nível do botão arterial pulmonar, que é esse vaso aqui, da artéria pulmonar, tá certo? E eu vejo aqui o tronco arterial pulmonar se dividindo no Y invertido em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Qual a importância de eu ver essa anatomia? Porque é outra causa de emergência médica. Para eu ver nessa artéria se tem ou não TEP, ou tromboembolismo pulmonar. Tá certo? Na artéria aorta ascendente, eu também posso procurar, da mesma forma do corte superior, se tem aneurisma, ou seja, se o diâmetro está aumentado, maior do que 5 centímetros, ou se tem, por exemplo, dissecção, se uma parte aqui tem um flapzinho, tem uma linhazinha separando aqui o lumen da aorta, tá certo? Outro corte aqui já bem mais baixo, já passando a nível dos ventrículos, certo? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aí eu já vejo mais as bases pulmonares aqui, nesse caso, não com detalhes, porque a gente está numa janela de mediastino, né? Todas essas janelas, mas só para vocês terem que saber nesses cortes 1, 2, 3 e 4, essas estruturas, tem que saber, tá certo?
Somente 2 aqui, para ver a cava superior e a aorta, a crosta da aorta. E o 3, além da aorta ascendente e a aorta descendente, eu vejo o tronco arterial pulmonar, artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita, esses aqui atrás de TEP, para ver se tem alguma falha de enchimento, e esse daqui, para ver se tem alguma dissecção, aneurisma, tá certo? Aqui a artéria aorta ascendente, o C, a artéria aorta descendente, e o B, a artéria pulmonar. Beleza, pessoal? Então, a gente terminou o segundo tópico dessa aula. Vou abrir agora para dúvidas. Eu sei que daqui a pouco vocês têm uma aula com Carol. Eu vou pedir só alguns minutinhos aqui da aula de Carol ainda. Vai pedir depois desculpas a ela, para terminar, para a gente não ter que passar para outro tópico, tá certo, pessoal? Acho que é importante ter essa continuidade aqui hoje. É bem rápido essa aula, essa parte de avaliação, porque a gente já viu praticamente tudo. Tá certo? Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Você também pode calcular no AP, por exemplo. Você vai ter uma chance de erro. Você tem que saber que o parâmetro não é mais 50%, por exemplo. Às vezes é 60%, 70%, 60%, 65%, entendeu? Parâmetro diferencia. Você pode até calcular no outro, mas você tem que... Já não é 50%, o parâmetro da normalidade, entendeu? No perfil, eu só consigo saber se ele é superior ou inferior. Ou seja, se ele está mais para superior, mais provavelmente superior, ou mais provavelmente para inferior, certo? No PA, você diferencia direito e esquerdo. Então, se eu vi uma lesão nessa imagem aqui, e eu vejo essa imagem a imagem no PA está aqui, aí eu lhe pergunto, essa imagem está no lobo superior ou no lobo inferior? Aí você vem para o perfil, tá certo? Aí você vai ver, tá à frente ou tá atrás dessa linha aqui? Nódulo, a princípio, seria superior, tá certo? É superior direito ou é superior esquerdo? Aí você vem para o PA, tá certo? É superior esquerdo, porque aqui no frente está aqui a esquerda, entendeu? Então, no perfil você só vê se a princípio é superior ou inferior. O direito e esquerdo você vê no PA. Aí só aquele detalhezinho, é claro que a princípio é superior e inferior. Agora entenda aqui, se tiver uma lesão, a única exceção é quando está aqui no direito e está na projeção do superior. Quando está na projeção do superior e está à direita, a gente chama, provavelmente a linha tem a fissura transversa, aí que não tem no esquerdo, então provavelmente vai estar aí no lobo médio, né? É só a única diferença, tá bom? Gera dúvida, depois vocês reveem mesmo, porque às vezes num questionamento prático, aí numa gincana, às vezes você tem que saber em que lobo, em que localização está as respectivas imagens, tá certo? 90% das vezes faz o PA. Muitas vezes vocês vão ver só o PA, tá certo? Vocês não vão ter o perfil. Aí se tiver uma lesão aqui, eu não sei se é lobo médio, lobo inferior, se tá aqui. Eu não sei se é lobo médio ou lobo inferior. Entendeu? Às vezes vocês vão ter só o PA para avaliar. É claro que se tiver aqui lá na pontazinha, eu sei que é ápice. Eu sei que é lobo superior, porque o lobo inferior, a projeção, ele vai até mais ou menos aqui, essa região, entendeu? Então, eu sei que lobo inferior não vai até lá na ponta. Então, eu sei que se tiver lá numa pontazinha, eu sei que é ápice. Mas se tiver aqui, eu não sei. Se tiver só o PA, não sei se isso é lobo língula ou lobo inferior. Como é que eu vejo? No perfil. Aí, se tiver aqui, se essa imagem tiver aqui, por exemplo, e é aqui, eu vou dizer que é língula. E se tiver nessa região e aqui, eu vou dizer que é lobo inferior.